Olá! Nesse encontro, conversaremos sobre presença digital virtual em tecnologias emergentes. Inicio falando sobre a presença digital virtual em metaverso e, na sequência, apresento os avatares enquanto representação, ação de um eu digital virtual por meio de um corpo tecnologizado. Discuto ainda sobre a simultaneidade dos mundos presencial físico e presencial digital virtual, também entendido como metaverso ou denominado mundo digital virtual em 3 dimensões. E para finalizar, abordo a temática vida digital virtual. Iniciaremos com a presença digital virtual em metaversos. No entanto, antes de falarmos em metaverso, é importante refletirmos sobre o conceito de presença digital virtual. No que consiste uma presença digital virtual? Uma presença digital virtual é uma presença de natureza diferente da presença física, corpórea. Ela é formada por bits e se manifesta em espaços digitais virtuais por meio da interação via linguagem textual, oral, gráfica e também gestual, como, por exemplo, quando interagimos num chat em que nos fazemos presentes pela interação textual ou por voz. Essa presença digital virtual pode imprimir uma maior ou menor sensação de presença, dependendo da tecnologia utilizada. Nos metaversos, podemos sentir, vivenciar mais fortemente a presença digital virtual, pois ela pode se manifestar pelo uso concomitante das diferentes linguagens, ou seja, textual, oral, gráfica e gestual. Mas afinal, o que é um metaverso? O termo metaverso foi criado pelo escritor Neal Stephenson em 1992 em um romance pós-moderno de ficção científica intitulado Snow Crash, no qual foi utilizado para designar um mundo virtual ficcional. Segundo Stephenson, metaverso tem um caráter real, bem como utilidade real pública e privada, pois se trata de uma ampliação do espaço real do mundo físico dentro do espaço virtual na internet. Assim, metaverso é um termo que se constitui no ciberespaço e se materializa na criação de mundos digitais virtuais em 3D, também denominado MDV 3D, onde há a possibilidade de imersão via telepresença por meio do avatar, e no qual diferentes espaços para o viver e o conviver são representados em 3 dimensões, propiciando o surgimento de mundos paralelos. O mundo virtual consiste numa representação em 3D modelada computacionalmente, por meio de técnicas de computação gráfica, e usado para representar a parte visual de um sistema de realidade virtual. Esses ambientes são projetados por meio de ferramentas especiais, tais como a linguagem de programação VRML, Virtual Reality Modeling Language e engines 3D. Podemos entender os MDV 3D como um híbrido entre jogos, ambientes virtuais de aprendizagem e comunidades virtuais, por possuírem elementos de ambas as tecnologias. Klastrup propõe que uma definição completa de mundos virtuais precisa conter os seguintes pré-requisitos: descrever os vários gêneros de mundos virtuais, tanto mundos sociais quanto jogos, descrever o que distingue mundos virtuais de ambientes virtuais, não permanentes ou de acesso restrito, e comunidades virtuais, que se focam primariamente na interação social, enfatizando ambos os aspectos da interação, ou seja, usuário-usuário e usuário-mundo, descrever o que distingue tais mundos virtuais de outros tipos de mundos imaginários, tais como novelas ou filmes, que não são ambientes habitáveis. Enfatizar o fato de que o mundo virtual é um mundo compartilhado por múltiplos usuários, portanto, comunicação síncrona, e que, por isso, os outros usuários também são produtores do mesmo. Com isso, Klastrup salienta 4 aspectos diferentes, mas intimamente ligados: a experiência do mundo como ficção, como espaço de interpretação e diversão, como jogo e, finalmente, como comunidade.
Um MDV 3D pode reproduzir de forma semelhante ou fiel o mundo físico, ou pode ser uma criação diferenciada, desenvolvida a partir de representações espaciais imaginárias, simulando espaços não físicos para a convivência digital virtual. Esses mundos podem ter leis próprias, nas quais podemos usar todo o poder da nossa invenção e criatividade, pois não estamos presos a regras físicas. Os MDV 3D se caracterizam como sistemas dinâmicos, pois o ambiente se modifica em tempo real, à medida que os usuários vão interagindo com ele. Esses mundos podem ser povoados tanto por humanos, os e-cidadãos, representados por meio de avatares, os quais realizam ações e se comunicam, quanto por humanos virtuais, isto é, NPCs, personagens não manipuláveis, bots e agentes comunicativos, também conhecidos como ECA. A tecnologia de metaverso representa um novo paradigma para a web, que se diferencia do atual paradigma baseado fundamentalmente em texto e em ambiente em duas dimensões. Esse paradigma da web 3D traz algumas diferenciações importantes no que se refere principalmente à presença, à telepresença e à imersão, o que faz com que a experiência da aprendizagem seja também diferenciada, pois os sujeitos participantes no metaverso interagem uns com os outros por meio da representação via avatar, a partir de suas necessidades e desejos. A diferenciação com relação aos MUDs e com os RPGs e ainda com os Massive Multiplayer Online RPGs é marcada pela ausência de um enredo fechado ou um contexto pré-definido para que a história se desenvolva. O enredo, assim como a história, é construído no viver e no conviver de seus e-residentes, os e-habitantes, ou seja, os avatares. Os MUDs surgiram na década de 70 e eram baseados unicamente em textos. Para jogar, o usuário precisava escrever comandos para entrar em salas, combater, comprar bens, dentre outras ações. Já os RPGs, jogo de interpretação de personagens, é um tipo de jogo surgido também na década de 70, no qual os jogadores assumem papéis, ou seja, tornam-se personagens do jogo, construindo narrativas de forma colaborativa. Em um RPG, existem tipos de jogadores, os PCs, ou PJ, e também o GM, que é o Game Master, ou seja, a pessoa responsável por ser o mestre do jogo. O jogo se desenvolve de acordo com um sistema de regras pré-definidas, dentro das quais os jogadores têm a liberdade de improvisar. A direção que o jogo irá tomar depende das escolhas dos jogadores. É um jogo colaborativo e social, que envolve os participantes enquanto grupo e onde raramente existem ganhadores ou perdedores. Já os Massive Multiplayer Online RPG, jogo de interpretação de personagens online em massa para múltiplos jogadores, surgiram na década de 70 também, a partir dos MUDs, e possuem características semelhantes ao RPG. Porém, são jogos de computador ou videogames que possibilitam a milhares de jogadores a interpretação de personagens em mundos virtuais, chamados de mundos virtuais persistentes, que funcionam na internet. Os jogadores são representados por meio de avatares, e a configuração desses avatares, bem como todo o seu histórico de ações, fica armazenado no servidor. Assim, quando o jogador retorna ao mundo virtual, ele retorna com as mesmas características da última vez em que esteve lá. A diferenciação com relação aos ambientes virtuais de aprendizagem, os AVAs, dá-se fundamentalmente pelo paradigma 3D, que possibilita justamente a criação de ambientes gráficos com possibilidade de interação via texto, voz, gesto e representação gráfica. O texto pode ser utilizado principalmente nos diálogos entre os avatares ou para subsidiar alguma discussão ou construção. Mas o sujeito enxerga o que está realizando,
criando, desenvolvendo, vê para onde está indo, tem a possibilidade de manusear, de pegar, de manipular, de agir sobre um objeto desejado, de forma que a interação se torna mais natural, mais próxima das ações que realiza no mundo presencial físico. Poder entrar no ambiente gráfico, por exemplo, numa escola, empresa, museu, biblioteca, dentre tantos outros representados em 3 dimensões, é uma experiência completamente diferente do que acessar uma página da web ou um site. O aluno pode navegar em uma página para acessar fóruns e chat, para colaborar com os demais. Para que seja possível interagir, comunicar-se, construir em um metaverso, é necessário que o sujeito crie a sua representação, a sua identidade digital virtual, o seu corpo digital virtual, ou seja, o seu avatar. É por meio desse avatar que o sujeito se faz presente e sente a presença dos demais sujeitos no mundo. O sentimento de presença tem se mostrado fundamental para o processo de aprendizagem. Várias são as questões colocadas em relação a isso por usuários dos atuais AVAs. Manifestações como me sinto sozinho, sinto falta de ver as pessoas, dentre outras, evidenciam a importância da presença social para os sujeitos que interagem com esses ambientes. Essa questão tem sido mencionada por alguns pesquisadores como um fator de sucesso do aluno e como um desafio para as atuais ofertas de educação à distância. Passaremos agora a discutir sobre avatar, a representação e a ação do eu digital virtual por meio de um corpo tecnologizado. Sabemos que algumas tecnologias digitais virtuais possibilitam ao sujeito criar uma identidade também de natureza digital virtual, conferindo-lhe novas formas de existência, permitindo-lhe estar digitalmente presente num determinado espaço, ambiente, enquanto está fisicamente presente em outro espaço, ambiente. Ou seja, atualmente podemos estar simultaneamente em 2 espaços diferentes, por meio de uma representação digital virtual. Os bate-papos, conhecidos também como chats, os moods, os moos, os fóruns, são todas tecnologias precursoras da possibilidade de construção de identidades digitais virtuais. Neles, os sujeitos são representados por um apelido, os nicks, e podem construir perfis reais e falsos, os conhecidos fakes. Já o mundo virtual em 2 dimensões, um exemplo pode ser citado é o da Palace, possibilita ao sujeito utilizar juntamente com o seu apelido uma imagem, ou seja, um prop. Tecnologias como Massive Multiplayer, Online RPG e também mundos digitais virtuais, tais como o Active Worlds, o Dare, o Second Life, dentre tantas outras possibilidades, possibilitam a criação dessas identidades digitais virtuais, personificadas na forma de avatar, o que possibilita ao sujeito ter um corpo tecnologizado. Por meio dessa identidade, o sujeito pode interagir, se comunicar, se teletransportar ou teleportar para outros espaços. O termo avatar, assim como o termo metaverso, foi criado por William Gibson em Neuromancer em 1984. No entanto, foi Neil Stephenson em Snow Crash em 1992 quem primeiro usou o termo com a ideia de representação humana no ciberespaço. Avatar é um termo hindu para descrever uma manifestação corporal, encarnação, de um ser imortal ou uma manifestação neste mundo de um ser superior, um anjo, pertencente a um mundo paralelo, por vezes até do ser supremo, Deus, no planeta Terra. O termo deriva do sânscrito, avatara, que significa descida, no sentido de que um avatar é sempre a manifestação de um ser evoluído em um plano inferior. No contexto tecnológico, avatar é o termo usado para nomear a representação gráfica de um sujeito no mundo digital virtual. De acordo com a tecnologia, pode variar desde uma simples imagem, um modelo bidimensional, até um sofisticado modelo 3D,
pré-definido ou totalmente customizado, criado pelo sujeito. Pode ser uma simulação da aparência do corpo físico ou ser fruto da imaginação, da criatividade. Por meio dele, é possível deslocar-se no espaço em 3 dimensões: caminhar, correr, voar, pular e interagir. Comunicar-se por meio do chat escrito, do diálogo oral, dos gestos. Realizar ações tais como dançar, sorrir, chorar, acenar, abraçar, dentre outras. Representar graficamente conhecimentos e sentimentos na construção de objetos, espaços em 3 dimensões, podendo animá-los, programá-los para que possam exercer funções específicas. Vejamos agora o depoimento do professor Dr. João Mattar, pesquisador com livros publicados na área, inclusive relacionados à tecnologia de mundos digitais virtuais em 3D, mais especificamente no que se refere ao Second Life. O avatar é uma representação virtual de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, quando ele é utilizado por grupos. As nossas representações virtuais costumavam ser apenas palavras ou nomes. Com os avatares, elas se tornaram mais corporais e reais. Você se sente presente em um ambiente, ao contrário da comunicação por webcam, por exemplo, em que você só enxerga por um buraquinho. Com um avatar, você tem uma visão do ambiente, você tem diferentes perspectivas, você percebe o outro também como um ser físico e interage com os objetos. Parece que as partes do nosso cérebro que lidam com elementos espaciais são ativadas. Por meio do depoimento do professor João Mattar, é possível compreender que com o avatar o sujeito tem uma visão mais completa do ambiente, sob diferentes perspectivas, além do fato de ser possível ver o outro com quem está interagindo, de forma que isso possibilita ao sujeito um maior sentimento de presença. Os avatares percebem-se nos MDV 3D de alguma maneira fisicamente. Então, o modo como um avatar é construído, obviamente, afeta a maneira como a gente se relaciona com ele. O que nós vemos, em primeiro lugar, e às vezes a única coisa que nós vemos, é o avatar. Então, nós associamos naturalmente a voz e o texto digitado pela pessoa com aquela imagem do avatar. Mesmo se a gente pensa nas pessoas físicas, a visão que a gente tem dela pode também ser afetada pela representação que ela escolhe para si no avatar. Eu fiz um curso como aluno com um colega que participava com um avatar feminino. Ele era um homem e utilizava um avatar feminino. E ele inclusive usava um software para que a voz dele saísse como uma voz feminina. Ele ou ela, né, se vestia muito bem, tinha um andar feminino, e eu, assim como os meus colegas de curso, nos relacionávamos com o avatar como se ele fosse uma mulher. Em poucos casos a gente se lembrava que por trás daquele avatar tinha um homem. Isso naturalmente afetaria a nossa relação presencial com aquela pessoa. A partir da fala do professor João Mattar, é possível perceber que, segundo a sua compreensão, a forma como o avatar é construído afeta a forma como nos relacionamos com ele. O que vemos primeiro é o avatar, e então associamos o texto, a voz, com o avatar. Da mesma maneira que nós nos aculturamos em um ambiente físico, nós também nos aculturamos em um ambiente virtual. Quando nós compartilhamos o mesmo espaço virtual, quando temos amigos virtuais, nós participamos das mesmas atividades, nós nos sentimos pertencentes àquele espaço e àquele grupo de pessoas ou avatares. Inclusive, um dos sucessos para o trabalho no Second Life é sentir-se aculturado ao mundo virtual, ou seja, sentir-se pertencente àquele macroambiente. Nesse depoimento, o professor João Mattar chama a atenção para a questão do aculturamento, ressaltando que da mesma forma como nos aculturamos em um ambiente físico, também o fazemos nos ambientes virtuais, de forma que passamos a nos sentir pertencendo àquele ambiente. Virtualmente, não apenas os avatares, mas mesmo as comunidades na web, criam as suas regras e maneiras de conviver, né?
A palavra existência, ela é muito discutida em filosofia, tanto que deu origem a um movimento importante, o existencialismo. O que é existência e o que é realidade são duas questões que movem toda a história da filosofia, né? Sem dúvida, os avatares existem, no sentido de que eles têm identidade, se relacionam, participam de grupos, etc. Mas nós podemos separar o real do virtual, me parece. E mesmo com todo esse movimento contemporâneo de virtualização, é ainda possível reservar um espaço para a realidade no sentido mais primitivo de existência e convivência física, né? O Albert Borgman é o autor de um livro fascinante chamado Holding On to Reality. Ele diz que tempo, espaço e socialização reais são essenciais para o ser humano, fazem parte da nossa constituição. Nesse sentido, a existência virtual não pode substituí-los. Ele diz que a informação natural envolve uma ordem espacial e temporal que nós não podemos reproduzir facilmente no virtual. Então, não me parece que faz sentido comparar a nossa existência no sentido mais tradicional com a existência virtual. Os mundos virtuais não são substitutos da realidade, mas são seu complemento. E num sentido mais amplo, nós podemos inclusive dizer que eles fazem parte dela, que os bits e bytes que constituem a realidade virtual, afinal de contas, são produzidos pelos seres humanos e fazem parte dos nossos símbolos e signos que servem à nossa comunicação. Conforme o depoimento do professor João Matar, não somente os avatares, mas também comunidades na web criam regras e formas de conviver. O professor chama a atenção ainda para o cuidado que precisamos ter com relação à palavra existência, pois, segundo ele, os avatares existem, têm uma identidade, se relacionam. Ele ressalta ainda que a existência virtual não substitui a existência física, mas sim aponta o seu caráter de complementariedade. Passaremos agora a discutir sobre a simultaneidade dos mundos presencial físico e presencial digital virtual. A humanidade é constituída de mundos paralelos, que se formam e se diferenciam pelo desenvolvimento de uma determinada forma de viver e de conviver, com regras específicas próprias à natureza daquele mundo, construindo uma cultura. Esses mundos não são pensados em termos de substituição, mas de coexistência, de simultaneidade, no universo das relações e vivência humana. Um dos mundos paralelos mais conhecidos por nós pode ser identificado como vila ou favela. Nesse caso, o elemento desencadeador do mundo paralelo é o fator econômico. Outro exemplo clássico é a comunidade Amish, nos Estados Unidos e Canadá. Suas características mais marcantes são obediência aos mandamentos de Deus, a supremacia da igreja, a restrição ao uso de qualquer tecnologia, inclusive telefone, televisão e automóvel. Nesse caso, o elemento desencadeador da configuração de viver é o fator religioso. Encontramos outros mundos paralelos, constituídos por meio de fatores sociais, culturais, étnicos, dentre outros. Atualmente, estão surgindo novos tipos de mundos paralelos, formados não por átomos, mas por bits. São mundos de natureza digital virtual, que se materializam no território da web e que propiciam o surgimento de uma cybercultura, por meio de um viver e conviver constituídos por hipertextos, comunicadores instantâneos, AVAs, comunidades virtuais de relacionamento, comunidades digitais virtuais de aprendizagem e de prática, blogs, fotologs, Massive Multiplayer Online RPG, dentre outros. Entretanto, esses mundos paralelos ganham uma nova dimensão com o surgimento dos metaversos, que por meio de representações gráficas em 3 dimensões, tornam possível um tipo de materialização digital virtual, que extrapola os limites da simulação do mundo físico, onde avatares se movimentam, interagem, se comunicam, criam novas linguagens e novas formas de organização social.
Muitos pesquisadores apontam os metaversos como o futuro da internet. Entretanto, percebemos que se trata de um futuro recente, pois crianças e adolescentes estão crescendo, vivendo e convivendo nesses mundos, experimentando a simultaneidade deles. Falaremos agora da vida digital virtual. Até agora, discutimos muito sobre metaverso, mundos digitais virtuais, avatares. Tudo isso propicia o surgimento de um tipo de vida digital virtual. Mas o que entendemos por vida? No que ela consiste? É possível ter uma vida digital virtual? Segundo os biólogos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela, a vida é o contínuo desafio de enfrentar e aprender a cada nova circunstância. Viver é aprender. Enquanto houver interação, haverá vida. Nessa perspectiva, a vida é um processo de cognição e as interações que acontecem entre os sujeitos são sempre interações cognitivas, construídas no viver. É nesse viver que, por meio de nossas ações e reações, criamos o nosso mundo e somos criados por ele. Assim, sujeito e mundo emergem juntos. A existência da vida pressupõe a presença de rede, que envolve interações e inter-relações. Portanto, viver é conviver. Retornemos aos metaversos. Podemos dizer que existe um viver e um conviver numa sociedade constituída por avatares? O que acontece nos Massive Multiplayer Online RPG? E nos demais mundos virtuais que conhecemos, tais como o Second Life? Esses ambientes apresentam um nível muito alto de realismo que pode ser presenciado e vivenciado pelos sujeitos, o que propicia o sentimento de existência de uma verdadeira vida digital virtual. Há um viver e um conviver que se relaciona à virtualidade, a qual denominamos convivência digital virtual, o que nos leva a afirmar que uma vida acontece na virtualidade real. Para refletir, apresento o seguinte questionamento. Se estivéssemos estudando sobre a famosa Capela Sistina, construída em 1493, quais seriam as possibilidades mais significativas no âmbito da aprendizagem dos sujeitos? A indicação da leitura de um texto? A apresentação de slides ou ambos? E o que dizer da oportunidade de visitá-la virtualmente? Observar suas paredes com pinturas de Michelangelo, Perugino, Botticelli e Rafael e propiciar uma discussão sobre aspectos considerados relevantes. Assim, pensar em processos de interação em mundos digitais virtuais em 3D exige pensar que os sujeitos ali representados, por meio de avatares, podem agir sobre os objetos de conhecimento, podem transformar o mundo, podem interagir com outras pessoas, transformando o outro, o meio e a si próprio. Como dica de estudo, eu sugiro a leitura do livro Vida Digital, de Nicolas Negroponte. Nele vocês vão encontrar diversos tópicos que poderão aprofundar os assuntos discutidos nesse encontro. Bons estudos!